Galileu de Vincenzo Bonalti de Galilei. Galileu nasceu em Pisa, então parte do Ducado de Florença, na Península Itálica, em 15 de fevereiro de 1564, como o primeiro dos 6 filhos de Vincenzo Galilei, um lutenista, compositor e teórico musical, e Giulia, que se haviam casado em 1562. Galileu tornou-se um lutenista talentoso e, desde cedo, teria aprendido com o pai um ceticismo em relação às autoridades estabelecidas. Quando Galileu Galilei tinha 8 anos, sua família se mudou para Florença, mas ele ficou com um tutor, Jacopo Borghini, por 2 anos. Ele foi educado de 1575 a 1578 na abadia de Vallombrosa, a cerca de 30 quilômetros ao sudeste de Florença. Galileu costumava referir-se a si mesmo apenas pelo seu primeiro nome. Na época, os sobrenomes eram opcionais na Itália, e seu nome próprio tinha a mesma origem que seu nome de família, Galilei. Esse seu sobrenome deriva, em última análise, de um ancestral, Galileu Bonaiuti, um importante médico, professor e político em Florença no século XV. Galileu Bonaiuti foi enterrado na Basílica de Santa Cruz, em Florença, a mesma igreja onde, cerca de 200 anos mais tarde, seu descendente mais famoso, Galileu Galilei, também foi enterrado. As raízes bíblicas do nome e sobrenome de Galileu se tornariam objeto de um famoso trocadilho. Em 1614, durante o caso Galileu, um dos oponentes de Galileu, o padre dominicano Tommaso Caccini, proferiu contra Galileu um sermão controverso e influente em que citou o versículo bíblico: "Vocês, homens da Galileia, por que estão olhando para o céu?" Apesar de ter sido um devoto católico romano, Galileu foi pai de 3 filhos fora do casamento, com Marina Gamba. Eles tiveram 2 filhas, Virgínia, nascida em 1600, e Lívia, nascida em 1601, e um filho, Vincenzo, nascido em 1606. Por causa de seu nascimento ilegítimo, o pai considerou que as meninas jamais conseguiriam se casar, e que potencialmente elas seriam pivô de problemas, na forma da necessidade de apoio financeiro contínuo ou de dotes proibitivamente caros, semelhantemente aos extensos problemas financeiros que Galileu experimentou com 2 de suas irmãs. Logo, sua única alternativa viável era a vida religiosa. As 2 meninas foram aceitas pelo convento de São Mateu, em Arcetri, e permaneceram lá pelo resto de suas vidas. Virgínia recebeu o nome de Maria Celeste ao entrar no convento. Ela morreu em 2 de abril de 1634 e está enterrada com Galileu na Basílica de Santa Cruz. Lívia adotou o nome de Arcangela e viveu doente a maior parte de sua vida. Mais tarde, Vincenzo foi legitimado como herdeiro legal de Galileu e casou-se com Cestilia Boccineri. Embora Galileu tenha considerado seriamente o sacerdócio quando jovem, a pedido de seu pai ele se matriculou, em 1580, na Universidade de Pisa para obter um diploma de medicina. Em 1581, quando estava estudando medicina, ele notou um candelabro oscilante, que, empurrado por correntes de ar, balançava em arcos ora maiores, ora menores. Em comparação com o seu próprio batimento cardíaco, parecia que o lustre levava a mesma quantidade de tempo para girar para frente e para trás, não importando o quão longe estivesse balançando. Quando voltou para casa, montou 2 pêndulos de igual comprimento e balançou um com uma grande amplitude e o outro com um pequeno alcance e descobriu que eles oscilavam em sincronia. Não foi até o trabalho de Christian Huygens, quase 100 anos depois, que a natureza tautocrônica de um pêndulo oscilante foi usada para criar um relógio preciso. Até esse ponto, Galileu havia sido deliberadamente mantido longe da matemática, pois um médico tinha uma renda mais alta que um matemático. No entanto, depois de assistir acidentalmente a uma palestra sobre geometria, ele convenceu seu relutante pai a deixá-lo estudar matemática e filosofia natural em vez de medicina. Ele criou um termoscópio, um precursor do termômetro, e, em 1586, publicou um pequeno livro sobre o projeto de uma balança hidrostática que ele havia inventado, o que o levou à atenção do mundo acadêmico. Galileu também estudou o disegno, um termo que englobava belas artes. Em 1588, obteve o cargo de instrutor na Academia delle Arti del Disegno, em Florença, ensinando perspectiva e chiaroscuro.
Inspirado na tradição artística da cidade e nas obras dos artistas renascentistas, Galileu adquiriu uma mentalidade estética. Enquanto jovem professor na academia, iniciou uma amizade, que carregaria para o resto da vida, com o pintor Florentino Sigoli, que incluiu as observações lunares de Galileu em uma de suas pinturas. Galileu fez contribuições originais para a ciência do movimento por meio de uma combinação inovadora de experimentos e matemática. Mais típicos da ciência na época eram os estudos qualitativos de William Gilbert, sobre magnetismo e eletricidade. O pai de Galileu, Vincenzo Galilei, um lutenista e teórico da música, realizou experimentos estabelecendo talvez a mais antiga relação não linear conhecida na física. Para uma corda esticada, o tom varia como a raiz quadrada da tensão. Essas observações se enquadram no quadro da tradição musical pitagórica, bem conhecida pelos fabricantes de instrumentos, que inclui o fato de que subdividir uma corda por um número inteiro produz uma escala harmoniosa. Assim, uma quantidade limitada de matemática relacionava música e ciências físicas há muito tempo, e o jovem Galileu pôde ver as observações de seu próprio pai expandir essa tradição. Baseado apenas em descrições incertas do primeiro telescópio prático que Hans Lippershey tentou patentear na Holanda em 1608, Galileu, no ano seguinte, fez um telescópio com ampliação de cerca de 3 vezes. Mais tarde, ele criou versões aprimoradas com ampliação de até 30 vezes. As observações de Galileu sobre os satélites de Júpiter causaram uma revolução na astronomia, e um planeta com planetas menores em órbita não estava em conformidade com os princípios da cosmologia aristotélica, que sustentava que todos os corpos celestes deveriam circular a Terra, e muitos astrônomos e filósofos inicialmente se recusaram a acreditar que Galileu poderia ter descoberto uma coisa dessas. Suas observações foram confirmadas pelo Observatório de Cristóvão Clavio e recebeu boas-vindas de um herói quando visitou Roma em 1611. Galileu fez estudos a olho nu e telescópicos de manchas solares. Sua existência levantou outra dificuldade com a perfeição imutável dos céus, como postulado na física celestial aristotélica ortodoxa. Uma aparente variação anual em suas trajetórias, observada por Francesco Sisi e outros em de 1612 a 1613, também forneceu um argumento poderoso contra o sistema ptolemaico e o sistema geoheliocêntrico de Tycho Brahe. Galileu observou a Via Láctea, que antes se acreditava ser uma nebulosa, e descobriu que era uma multidão de estrelas tão densas que pareciam nuvens quando vistas a partir da Terra. Ele localizou muitas outras estrelas muito distantes para serem visíveis a olho nu e observou a estrela dupla Mizar na Ursa Maior em 1617. Em 1619, Galileu se envolveu em uma controvérsia com o padre Orazio Grassi, professor de matemática no Colégio Romano. Começou como uma disputa sobre a natureza dos cometas, mas quando Galileu publicou Il Saggiatore, em 1623, havia se tornado uma controvérsia muito mais ampla sobre a própria natureza da ciência. A página frontal do livro descreve Galileu como filósofo e matemático primário do Grão-Duque da Toscana. Em todo o mundo anterior ao conflito de Galileu com a Igreja, a maioria das pessoas instruídas subscrevia a visão geocêntrica aristotélica de que a Terra era o centro do universo e que todos os corpos celestes giravam em torno da Terra, ou do sistema ticônico, que misturava geocentrismo com heliocentrismo. Galileu continuou a receber visitantes até 1642, quando, após sofrer febre e palpitações cardíacas, morreu em 8 de janeiro de 1642, aos 77 anos. O Grão-Duque da Toscana, Ferdinando II, desejava enterrá-lo no corpo principal da Basílica de Santa Cruz, ao lado dos túmulos de seu pai e de outros ancestrais, e erigir um mausoléu de mármore em sua homenagem. Esses planos foram abandonados, no entanto, depois que o Papa Urbano VIII e seu sobrinho, o cardeal Francesco Barberini, protestaram porque Galileu havia sido condenado pela Igreja Católica por veemente suspeita de heresia. Ele foi enterrado em uma pequena sala ao lado da Capela dos Noviços, no final de um corredor, do transepto sul da Basílica até a sacristia. Ele foi enterrado novamente no corpo principal da Basílica em 1737, depois que um monumento foi erguido lá em sua homenagem. Durante essa exumação, 3 dedos e um dente foram removidos de seus restos mortais. Um desses dedos,
o dedo médio da mão direita de Galileu, está atualmente em exposição no Museu Galileu, em Florença, Itália. Algumas frases de Galileu Galilei. Duas verdades nunca se podem contradizer. Nunca encontrei uma pessoa tão ignorante que não pudesse ter aprendido algo com a sua ignorância. A verdade é filha do tempo, e não da autoridade. Quanto menos alguém entende, mais quer discordar. Conhecer a si próprio é o maior saber.